Ela que é formada em administração, fundadora do Clube Moeda de Troca, ganhadora do prêmio Mulheres que Fazem a História, especialista em gestão de negócios, desenvolveu a metodologia Sebrae Delas, no qual eu tive o prazer de ser ministrada por ela, e é embaixadora da rede Mulher Empreendedora. Aqui está um resumo do currículo dela, que é muito maior. Lu, vamos ficar de pé para receber ela. Lu, seja muito bem-vinda. Lu de Souza. Passa onde? Vai passar. Seja muito bem-vinda. Deixa eu dar um beijo aqui, né? Obrigado, Débora. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Ela veio de Uberlândia só para vir trazer uma palestra maravilhosa para nós. E está com você, Lu. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Eu nem sei se eu preciso do microfone, que eu estou achando que eu estou concorrendo com o Eduardo aqui na potência vocal. Muito bom estar aqui com vocês. Para mim é um prazer poder falar um pouquinho, né, dessa parte da minha história. Agradecer o convite da Débora e de todos vocês. Bom, o tema nosso hoje é bem gostoso para uma noite de quarta-feira, né? Finanças, dinheiro, finanças pessoais. Eu vou ser breve, eu sei que o meu tempo é curto. A Débora já falou um pouquinho aí de quem sou eu. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão de como é que eu melhoro a minha relação com o dinheiro. Quem é bom com dinheiro? Todo mundo está ficando ou vai ficar, não é essa a proposta? Não é isso? Mas a gente realmente tem que melhorar essa relação, porque ela não é uma das mais fáceis que nós temos na vida, né? E é por isso que eu vou trazer aqui algumas fotozinhas, algumas fotinhas que contam um pedaço dessa minha história com o dinheiro. Lu, por que você fala de finanças pessoais? Eu falo muito de finanças e negócios para mulheres, né? Esse é eu digo que é o meu mote, assim, o ponto central da minha vida. E da minha parte de finanças pessoais tem a ver com essas 4 imagens. São elas que realmente trouxeram toda essa minha história com o dinheiro e com a relação com o dinheiro. Essa primeira foto sou eu aos 20 anos de idade. Eu sou filha desse casal que está aqui no meio, Lázaro e a Neide. Eles estão juntos até hoje, têm 45 anos de casados. São minha base, meu ponto forte, meu grande apoio. Só que quando eu nasci, né, quando meu pai e a minha mãe, eu sou a filha mais velha, nós somos 2 irmãs. E aí, na cabeça do meu pai, o que vai acontecer para minha filha dar certo nessa vida? E eu acredito que muitos de vocês têm essa história. Eu tenho uma filha mulher, ela nasceu. Para ela dar certo, ela tem que casar, estudar, fazer uma boa faculdade, arrumar um bom emprego, ter uma família, um filho e tá ótimo, né? Ela deu certo. Quando vem um homem na nossa história, né, na história da família, as promessas, os desejos, as vontades e as aberturas são maiores. E aí, dentro dessa proposta que meu pai e minha mãe tinham, logo veio a minha irmã, eu sou 1 ano mais velha que ela, somos só nós 2. Eu fui praticamente construindo e desenhando todo aquele quadrinho que o meu pai e a minha mãe, né, pensaram para mim. Eu comecei a estudar, eu sempre fui muito estudiosa, continuo sendo, eu gosto muito de estudar, de aprender, para mim isso faz parte. E com 7 anos de idade, eu fui considerada na escola em que eu estudava superdotada. E aí, o que eles fizeram? Eu tinha um nível, uma capacidade de aprender maior. E aí, com 7 anos, eles me colocaram numa salinha, sozinha, junto com outras 2 crianças que tinham um QI mais alto. E eu consegui, né, dentro daquele estudo individualizado, fazer 3 anos em 1. O que me rendeu entrar na faculdade aos 15 anos de idade. Então, com 15 anos, eu estava na Federal de Uberlândia. Deu um trabalhão para eu entrar, né? Eu passei para administração. Na realidade, eu fiz 2 vestibulares e passei nos 2. Eu gosto muito de bicho, de animal, gosto muito de área rural, campo, tudo isso. Então, o primeiro vestibular que eu fiz foi para veterinária e eu passei. E eu não quis fazer porque eu pensava, eu gosto muito de animal, gosto muito dessa área, mas eu gosto mais de gente. Então, tem alguma coisa aí que não está encaixando. Fiz administração, passei também, entrei. E aí, com 15 anos, eu estava na faculdade. Então, estava tudo certinho. Lembra do que meu pai pensou para mim? Estudar é o primeiro passo. Vai entrar para uma faculdade. Com 15 anos, estava eu na faculdade. Fiz 5 anos de faculdade, que é a grade curricular do curso que eu escolhi, e me formei aos 20. Essa foto sou eu na minha formatura, com 20 anos de idade. Me formei, tudo certo. Com 17 para 18 anos, eu conheci o meu futuro marido, né, o meu noivo, e depois a gente casou.
Então, eu me formei com 20 anos, com 20 para 21 eu já me casei com ele. Eu tive uma proposta de trabalho para me mudar de Uberlândia, e nós resolvemos nos casar e mudar juntos. Então, fui embora com ele, né, para uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, e a gente se casou, e eu fui para lá, né, construir essa história, fazendo carreira corporativa numa empresa. Tudo que meu pai e minha mãe desenharam para mim estava acontecendo. Então, estudei, casei. Eu só não consegui ter filho rápido. Porque na cabeça, né, e na construção da relação com meu marido, nós tínhamos um combinado de deixar os filhos virem um pouco depois. Para a gente poder aproveitar um pouco mais o nosso casamento. E aí, quando eu tinha 29 anos, eu engravidei. Eu fiquei grávida da minha filha, que é essa bebezinha aqui, ó, a Carol. Que não é bebezinha mais, né? Já passou um tempo. Eu engravidei da Carol, quando eu estava com 29 anos, eu já tinha quase 10 anos de casamento, de casada. E aí ficou tudo melhor, né? Eu tinha uma carreira bem-sucedida, um casamento próspero, muito bacana, uma relação super saudável, né? Estudando, trabalhando, tudo aquilo acontecendo. E eu falo muito isso, né? Nós fazemos os nossos planos e temos que trabalhar em prol deles. Mas Deus vem e faz os planos dele. E muita coisa está atrelado a isso. E a gente entender isso, às vezes, demora um pouco. Eu estava grávida da Carol de 4 meses. O meu marido trabalhava num banco, né, de varejo. E ele foi atender uma cidade vizinha. E na volta para casa, ele morreu no acidente de carro. E aí, esse acidente acabou trazendo uma reviravolta muito grande na minha vida e na minha história. Eu estava realizando o grande sonho da minha vida, que sempre foi ser mãe, ter uma filha. Mas também passando por todo aquele processo do luto, de me tornar viúva, de ver a minha filha nascendo, e eu sendo pai e mãe dela, né? E não nada ali acontecendo daquele jeito. Aí é que eu digo que às vezes os planos mudam, né? Para o meu pai, naquele exato momento, alguma coisa no quadro desenhado das minhas filhas se rompeu. E eu vim, né? Saí da cidade onde eu morava, voltei para Uberlândia. E nós começamos uma nova história dentro desse processo. Luí, o que o dinheiro tem a ver com essa história sua? Quando, desde o início, meus pais nunca tiveram conversa comigo nem com a minha irmã sobre dinheiro. A gente nunca soube como é que eram as finanças dentro da nossa casa. Meu pai não envolvia a gente na conversa. Eu não sabia quanto meu pai ganhava, qual era a despesa da nossa casa. Eu não tinha noção nenhuma disso. Essa conversa era uma conversa quase proibida na minha casa. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos eu já tinha o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho assim que eu entrei na faculdade. E na minha cabeça, tudo que eu ganhava eu podia gastar. Porque eu não tinha orientação nenhuma. Eu não tinha orientação de poupança, de reserva, de vai construir seu futuro. Daquela informação de como é que eu trago essa conversa com os meus filhos. A gente não tinha isso em casa. Então eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu ganhava eu podia gastar. E sabe o que aconteceu? Aquilo que o Eduardo falou para vocês. Meu salário de estagiária ia 100% para o meu gasto de estagiária. Com 20 anos, quando eu já tinha uma carreira corporativa muito consolidada, aos 20 anos de idade, gente, eu trabalhava numa multinacional e eu ganhava 20 mil reais. Com 20 anos de idade. O que eu fazia com os 20 mil? Gastava os 20 mil. Se eu gastasse só os 20, estava bom no 0 a 0, mas eu gastava era 30. E nesse momento desse consumo desenfreado, porque eu tinha um perfil de uma consumidora excessiva, muito desorganizada e desequilibrada, eu ainda tinha outro problema, que se chama não saber usar o crédito. Eu cheguei a ter 8 cartões de crédito, eu tinha fatura nos 8 cartões. Nos 8, chegava a fatura nos 8 cartões. E isso foi se arrastando. A minha, não digo sorte, mas de repente, né, uma bênção, digamos assim, foi que no meu casamento meu marido era mais controlado. Então a gente não se endividou, né, para comprar imóvel, nada disso, porque ele tinha um controle maior. Mas da minha parte o descontrole era muito grande. Com a morte do meu marido, piorou. Porque o que eu fiz com a minha filha? Eu queria compensar toda a ausência dele em dar as coisas para ela. Aí que eu gastava mesmo. Fazia escolhas erradas, tinha gastos excessivos, consumia desenfreadamente. Só para vocês terem noção, quem aqui é mãe? Temos muitas, né? A gente não sabe o tamanho, a gente tem uma noção do tamanho, do peso que está o bebê, não é? Mas você nunca sabe como é que vai ser o desenvolvimento dele depois que ele vem.
Às vezes pode ser rápido, às vezes pode ser lento, a gente não tem essa noção. Eu lembro que para a peça RN, que é de recém-nascido, eu fiz um enxoval para a Carol de quase R$4.000 só de peça RN. A minha filha nasceu e pesou em uma semana maior que o RN. Ela não usou nada daquilo. Um descontrole e uma desorganização muito grande. Até que toda essa situação, todas essas escolhas erradas e todo esse momento da minha vida foi caminhando junto comigo. E o que aconteceu? Quando a Carol estava mais ou menos com 1 ano, 2 anos por aí, né? Ela já tinha uns 2 anos. Eu cheguei na minha casa um dia, eu ainda trabalhava, eu era CLT, eu trabalhava numa empresa. E eu morava num condomínio, onde a moça que cuidava do condomínio deixava as correspondências por baixo da porta. Eu cheguei em casa, peguei as correspondências naquele dia, abri uma delas, que por coincidência era a fatura de um dos meus 8 cartões, e eu assustei com o valor da fatura, de R$18.000. Por que eu assustei? Porque eu não tinha comprado nada que justificasse aquele valor. Eu não tinha comprado nenhum item para minha casa caro, eu não tinha comprado uma moto naquela época, nada. E a minha fatura daquele único cartão, sem considerar as outras 7, veio de R$18.000. Foi a primeira vez na minha vida que eu sentei para olhar uma fatura do início ao fim, que nem esse hábito eu tinha. Eu sentei na sala da minha casa, peguei aquela fatura e fui ver por que a fatura estava no valor de R$18.000. E como eu disse para vocês, não teve surpresa. Não comprei nada demais. Aquela fatura, sabe o que era? A soma dos meus pequenos excessos que se tornaram grandes. Já viram falar naquela bola de neve? Que vai somando, você compra parcelado, acredita que o parcelado está dentro da sua realidade financeira, dentro da sua condição de orçamento mensal, mas ela não estava. Aquilo foi enrolando, passando, virando uma bola de neve, e eu acabei chegando naquela fatura de R$18.000. Com uma filha, que eu sou pai e mãe dela, de 1 ano. Naquele momento eu levantei da minha sala, fui até o meu quarto, fui até o meu banheiro. Eu tenho um costume, um hábito muito grande de falar comigo mesma. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu falo comigo mesma. Tenho conversas muito boas comigo mesma, as melhores. E eu fui até o espelho do meu banheiro, lá no meu quarto, e prometi para mim mesma, olhando para mim mesma, que custasse o que fosse custar, que doesse o que fosse doer, eu ia mudar a minha relação com o dinheiro. Porque eu tinha agora um porquê muito poderoso. E não dava para eu trazer para a realidade da vida dela aquilo que eu não queria para a minha. E ali tudo mudou. A primeira coisa que eu fiz foi sair do meu quarto e ir para a sala, pegar os meus 8 cartões e passar tesoura neles. Lu, por quê? Você condena o crédito? Não. Mas eu, Lu, não conseguia trabalhar corretamente com cartão de crédito. Você tem que entender o que funciona para você. Às vezes tem coisa que não vai funcionar. Já viram aquela frase, tem que cortar o mal pela raiz? Naquela hora, o meu cortar o mal pela raiz foi passar a tesoura nos meus cartões. Com medo, receio, porque vai que amanhã eu preciso, como é que eu vou fazer sem esse crédito? Não tinha problema, era aquela decisão, a primeira decisão que eu tomei. E dali tudo começou a mudar. A minha filha hoje está com 12 anos, então são 11 anos no processo de uma mudança total em matéria de vida financeira. Eu fui estudar, eu fui me inteirar sobre tudo, eu fui buscar as minhas referências, fui aprendendo na teoria e colocando em prática dentro do meu dia a dia. Aquilo que funcionava, ficava. Aquilo que não funcionava, eu deletava. E assim as coisas foram acontecendo. Lu, e nesses 12 anos, 11, né? Porque a Carol tinha 1 ano. Como é que você está hoje? Eu digo que o único arrependimento que eu tenho dessa decisão que eu tomei foi não ter começado antes. Porque se eu tenho esse time, essa virada de chave, lá quando eu tinha 20 anos, a minha realidade financeira hoje estaria muito melhor. Mas é tudo no tempo de Deus, não é? Não é no nosso? Então, nunca é tarde para a gente poder dar o primeiro passo. Nunca é tarde. O tempo que te chama é o tempo certo. É naquele ali e é agora. Então, chegou para mim no tempo certo. São 11 anos de uma mudança, de mentalidade, de realidade financeira, de escolhas inteligentes, sabedoria colocada, que me trouxe até aqui. Hoje, gente, eu saí de uma posição de uma consumidora desequilibrada, com um monte de dívidas, usando todos os créditos que me eram dados, para uma posição totalmente diferente. Há 11 anos eu tenho uma vida à vista, eu não compro nada no crédito, nada parcelado, nada financiado, é uma escolha minha.
Há 11 anos, o meu orçamento doméstico funciona perfeitamente. Há 11 anos, né, e muitos, eu já tenho outras fontes de renda e não uma só, entendendo que quanto mais fontes de renda eu tenho, mais possibilidades e oportunidades eu trago para a minha vida. Há 11 anos, eu deixei de ser uma consumidora desequilibrada para ser uma consumidora desequilibrada para ser uma equilibrada, organizada, que faz compras com inteligência, que faz negociações boas, que dá valor em cada centavo do seu dinheiro. Porque se você parar um minuto para pensar, cada R$1 do seu dinheiro é um suor seu. Porque cai do céu. Vem do seu esforço, vem do seu trabalho. Então a gente tem que dar muito valor nisso. E me tornei investidora nesse patamar aí, nesse tempo todo. Lu, e qual é a diferença disso? Antes eu tinha que trabalhar para poder fazer o meu dinheiro acontecer para mim. Hoje eu trabalho porque eu amo trabalhar, é oxigênio e combustível para mim. Mas eu já tenho investimentos que são capazes de me trazer, que já me trazem, né, a renda passiva que eu tanto busquei. Lu, o que é essa renda passiva? Se hoje eu não quiser trabalhar mais, eu posso acordar no dia 1º e dormir até o dia 30, que os meus investimentos pagam o meu custo de vida mensal. Então eu trabalho porque eu gosto, porque para mim é oxigênio, é combustível, é vida. Mas realmente, quando você muda essa relação com o dinheiro, muita coisa vai mudar. E muita coisa vai te mostrar que é possível para você. Se foi para mim, gente, é para todos vocês. Todos vocês. É possível para todos vocês. Ali a fatura do cartão, que eu sempre deixo por último. Vocês já devem ter, né, passado por experiências assim na vida de vocês, que a gente tem 2 formas de aprender as coisas nessa vida. As lições chegam pela dor ou pelo amor. Não tem outro caminho. Pelo amor é muito mais gostoso. É muito melhor, a gente se sente muito melhor, muito bem, porque tudo que vem com amor afaga a alma. Parece que te aquece, te acolhe, então é mais gostoso. Só que você aprende menos. Quando é pela dor, é muito mais difícil. As lições que vêm pela dor são mais difíceis, são mais penosas, te tiram da zona de conforto, te convidam a olhar para você mesma, a olhar para os seus erros, para as suas dificuldades, só que você aprende muito mais. Tanto é que quando a minha fatura de 18 mil chegou... Ih, gente, estou voltando o trem tudo errado, peraí. Quando a minha fatura de 18 mil chegou, foi uma dor das grandes. Mas ela não me convidou a olhar para mim de um jeito diferente? A encarar a minha realidade frente a frente, tete a tete? Então eu aprendi muito mais com ela e ela fez muito mais diferença na minha vida. É uma escolha. Todos os dias você vai ter situações para aprender pelo amor ou pela dor. Não fuja da dor, gente. A dor tem um poder incrível de ensinar muita coisa pra gente. Muita coisa pra gente. Então pegue aquilo, porque normalmente o que a gente faz com as lições da dor? Joga para debaixo do tapete, né? É muito mais fácil esconder. Realidade financeira, dentro da casa de vocês. Quem tem essa conversa? Quem no domingo que faz uma reunião lá, um almoço de família, toca no assunto dinheiro lá naquela mesa? Fala de tudo, menos de dinheiro. Fala de tudo, menos da questão da prosperidade. Então a gente tem que trazer essa conversa para a mesa. Lembra que o pastor falou da mesa? Eu presto atenção em tudo, viu, gente? A mesa é importantíssima. Principalmente para eu saber se ela está me ajudando a evoluir, se ela está me ajudando a prosperar, se ela está me ajudando a avançar. Então, pense sempre nisso e traga, não fuja da dor. A dor ensina muito. Aqui eu tenho 2 imagens que eu gosto bastante. Quando a gente vai fazer mudanças na nossa vida, praticamente você vai ter que sair do efeito ali que a maioria está indo. É ou não é? Aqui no primeiro, ó, a gente está vendo todo mundo numa direção e uma pecinha só saindo daquela direção. Aqui, ó, todos os aviãozinhos na mesma direção e um só saindo pela tangente. Quando você vai fazer alguma mudança importante na sua vida, normalmente você vai ter que dar um passo sozinha ou sozinho. Porque o efeito manada te convida a seguir aquilo que você nem sabe se é bom para você. Quando eu tomei a decisão de olhar para o meu dinheiro, de começar a investir, de fazer melhores escolhas, de deixar algumas pessoas para trás, porque nem todo mundo vai caber na sua nova vida. Nem todo mundo vai caber naquilo que você está buscando para você. Então, quando você toma essas decisões, você meio que sai de uma forma diferente daquilo ali que as pessoas estão fazendo.
E isso aqui é muito importante. Seja para a nossa vida pessoal, seja para os nossos negócios. É muito importante a gente entender que eu posso ser diferente. E por mais que as pessoas não acreditem, elas estejam indo para outra direção, a minha direção oposta é o que eu vou fazer agora. Confie em você. Eu falo muito para as mulheres, as meninas sabem. Vocês sabem qual é a virtude mais poderosa que tem uma mulher? E eu sei que tem um homem também. Acreditar nela mesma, acreditar em você mesmo. Não tem nada que freia quem acredita nele mesmo. Então isso aqui tem muito a ver, porque às vezes você nem quer fazer aquilo que estão te sugerindo. Mas aí todo mundo está indo, você vai junto, mesmo sem querer. Ouça o seu coração. Escuta o que é importante para você. Naquele momento da sua vida, naquele momento de decisão, isso é muito importante. Efeito manada é muito mais fácil, porque ele está pronto. É muito mais fácil a gente ficar tendo uma vida de consumismo desenfreado. Por quê? Porque toda TV, toda internet, todo lugar vai te convidar a consumir. É muito mais difícil você falar, eu não vou comprar. Eu não preciso disso agora. É muito mais fácil ir lá e comprar, não é? Porque o tempo todo. Quem aqui já visitou a sede do Google lá em São Paulo? Alguém? Eu já. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Google sabe mais de vocês do que vocês mesmos. É incrível. Você já viu quando você está pensando numa coisa e vai lá na internet, digita, busca, cai aquela coisa? Eles leem pensamento. Porque eles vasculham todo o nosso movimento virtual. E conseguem fazer um desenho de tudo que a gente está buscando. Se você for dar importância para o efeito manada, muito provavelmente você vai deixar de fazer coisas importantes e valiosas por você mesma e por você mesmo. Tem que ter esse cuidado. Treinar o seu olhar e seu foco para o que você quer para si mesma. Quando a gente começa a ter essa vida, né, falar, eu quero uma vida diferente para mim. E vocês estão buscando isso aqui, não estão? Eu quero uma vida diferente para mim. Eu quero o meu negócio diferente. Treina a sua lente para pensar nisso o tempo todo. Hoje ainda de manhã, eu estava fazendo uma palestra lá em Uberlândia e falando justamente disso. Todos os dias, quando a gente acorda, a vida nos convida a desistir. É ou não é? Todo dia a vida vai te convidar a desistir. Todo dia. Se você não levantar e for, se você não acreditar em você, se você não acreditar no que você busca para a sua vida, na sua meta, no seu sonho, no seu objetivo, você vai desistir. Então treina o seu olhar e o seu foco para aquilo que você quer para si. Quando eu comecei a falar de dinheiro, gente, um monte de gente virava a cara. Lu, não vai dar certo. Você tem que ver meu pai, quando eu fiz algumas manobras e algumas mudanças. Minha filha, você vai perder tudo. Você já viu aquela matéria? Passava aquele negócio no Fantástico das pirâmides. Ele me ligava desesperado. Você está nisso aí, nesse esquema? Vai perder tudo. Tudo. Mas eu tenho propriedade, porque eu fui estudar. Eu não fiz aquilo do nada. E aí as coisas vão mudando, porque eu acreditei, eu busquei, eu estudei, eu me preparei, faço isso todos os dias da minha vida, para melhorar ainda mais a minha situação financeira, aquilo que eu quero para mim. Cada dia mais as minhas metas aumentam, cada dia mais eu busco alguma coisa. E hoje, gente, sabe como é que a gente faz com que as pessoas acreditem na gente? Dando exemplo. Sendo exemplo. É assim que as pessoas acreditam. Quando meu pai viu que realmente a minha vida era um exemplo para dele, ele parou de pensar o contrário e já veio junto. E assim aconteceu com várias outras pessoas que fazem parte da minha história e da minha vida. Porque eu fui treinando o meu olhar justamente com foco para mim mesma. E não para o que as outras pessoas querem para você. São duas vidas, né? A que você quer e a que o outro quer para você. É ou não é? Quem é pai e mãe aqui, a gente quer muito uma vida para um filho, né? Mas ele vai querer a vida dele. Então, deixa ele treinar o olhar e o foco dele para a vida dele. O que você vai fazer é orientar, é mostrar o caminho e dar o exemplo. Porque o exemplo realmente faz a mudança, né? E ele edifica, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala um pouquinho dessa questão do dinheiro, falar em dinheiro é quase um tabu. Ninguém gosta desse assunto. Ninguém gosta de falar disso. Né? A gente ainda tem muita dificuldade em trazer essa questão para a mesa, para casa, para as amizades, para a família. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quem melhora a sua relação, a sua área financeira, melhora quase todas as outras áreas da sua vida. Vocês podem ter certeza disso. Dorme melhor,
qualidade de vida melhor, trabalha mais e melhor, porque gente, tem coisa pior do que você trabalhar e tentar fazer as coisas sem saber como é que você vai pagar uma dívida de hoje? Que ilumina, drena a sua energia, o seu esforço. Até o seu potencial criativo vai embora. Então essa questão ela é muito importante, né? Quando eu dou a posição para o dinheiro ou para a vida financeira que ela precisa ter na minha vida ou na sua vida. Então para um pouco e pense nisso. Cuida dessa relação. Cuida do seu dinheiro, porque o seu dinheiro é o fruto do seu trabalho, é o fruto do que você escolheu fazer todos os dias da sua vida. Então a gente tem que cuidar para realmente essa situação e essa relação melhorar a cada dia. E outra coisa, né? Não tenha receio de falar disso. Eu lembrei também de uma parte que o pastor falou, dessa questão de com quem eu me conecto. E aí quando a gente está buscando alguma coisa, isso é muito importante. Com quem você está se conectando? Com quem está buscando o mesmo que você? Com quem quer o mesmo que você? Com quem tem objetivos e metas semelhantes aos seus? É com essa galera que você tem que colar. É com ela, gente. Não adianta. Se eu estou buscando alguma coisa boa para mim, eu tenho que colar em quem está buscando alguma coisa também. Se você colar na pessoa que não está buscando, qual é a tendência? Ela te puxa para o lado contrário. Ela vai te desanimar. Vai te fazer desistir e não persistir. Então, nessa questão do dinheiro, a gente tem que estar sempre com gente que busca também. E tirar todos os tabus envolvidos. Porque dinheiro é bom, é necessário. Ele é uma ferramenta e um caminho para a gente melhorar muita coisa na nossa vida, no nosso negócio. E quanto melhor é a minha relação com ele, quanto mais eu olho para ele do jeito certo, mais eu consigo avançar. Estou no tempo, Débora? Estou de olho aqui, mas eu estou acabando. Eu quero, antes de finalizar aqui, já vou deixar aqui para eu poder falar com vocês, me apresentar, mas só para deixar algumas dicas e algumas lições assim, muito valiosas, né? Primeira coisa é que quando a gente passa a fazer um equilíbrio, uma organização financeira dentro de casa, dentro das nossas finanças pessoais, depois leva isso para o negócio, é uma corrente muito positiva. Se a sua vida financeira em casa vai mal, a do seu negócio também vai mal. Ou a do seu trabalho também vai mal. Uma caminha com a outra. Não tem como separar. Se você melhora e começa na base, né, a desenvolver, a trazer ferramentas, a melhorar ainda mais a questão do equilíbrio da organização financeira dentro de casa, isso também vai reverberar no seu trabalho, nos seus negócios, por onde você for. E eu sou prova viva disso. Então façam isso o tempo inteiro. Faça boas escolhas. Aprenda a negociar. Gente, a negociação é ouro em pó na mão. Ouro em pó na mão. Aprenda a negociar. Isso também te ajuda bastante nesse processo todo. Aprenda a ter controle. Quem controla? Você controla ou o dinheiro controla você? Quem tem as rédeas financeiras da sua vida? Tem que ser a gente. Tem que ser a gente. Porque senão ele vai e toma o caminho que ele quer. Então tudo isso é importante para a gente realmente construir uma vida financeira mais equilibrada e mais organizada. E faz toda a diferença. Bom, contei brevemente nessa parte da história, contei brevemente como é que é essa relação. E o que eu posso dizer para vocês é que muda muita coisa. E sabe o que é melhor? É a gente poder passar isso como exemplo. Lembra que eu comentei que os meus pais não me ensinaram a lidar com dinheiro? Meu pai nunca falou que quando eu trabalhasse era ideal que eu reservasse 10% de tudo que eu ganhasse lá para o meu futuro. Ele nunca trouxe essa mensagem, essa conversa comigo, para mim. A minha filha hoje tem 12 anos, eu comecei a ter a conversa financeira com ela, trazer ela para a nossa realidade da casa com 6. Criança é boa demais, aprende muito rápido, absorve muito. Não tenha medo de trazer seus filhos para a conversa. Independente da situação ou do peso do assunto. A minha eu trouxe com 6, com 7 a gente já começou a introduzir o porquinho, a mesada, o que vai fazer. E dali para cá, gente, é uma graça, né? Porque é uma criança que está se preparando para ser uma adulta muito mais próspera e muito mais preparada. Hoje a Carol é investidora, ela tem a própria conta dela no banco digital desde os 9 anos, ela entende de economia financeira e básica. Você perguntar para a Carol o que é PIB, o que é Selic, o que é IPCA, ela sabe tudo. Filha, você investe em quê? Ela sabe. Hoje ela tem o dinheiro dela, ela trabalha, ela sabe que eu não vou para a rua para buscar dinheiro, que eu vou para trabalhar e aí sim o dinheiro entrar em casa. Então, ela entende o poder e o valor do trabalho. E assim a gente vai fazendo os combinados e ela vai crescendo num molde diferente. Porque o que eu disse para vocês, o melhor disso tudo é o exemplo que eu vou dar para quem eu amo. E
como essa pessoa vai se preparar lá na frente, justamente com isso tudo que eu estou trazendo para a nossa vida. E a outra realidade. Então façam, comecem, nunca é tarde, dá para a gente olhar para isso de um jeito diferente, dá para começar fazendo agora um orçamento diferente, entender pelo menos qual é a receita, a despesa, o custo fixo e variável da casa, tentar fechar uma conta e daí você começar. Eu sei que vocês devem conhecer melhor que eu. Vocês já viram ou leram alguma passagem ou livro do Homem Mais Rico da Babilônia? Quem já viu? Eu indico esse livro para todo mundo, porque esse livro fez a diferença na minha vida. E ele mostra realmente o poder que tem quando eu começo a reservar e a poupar. Ele poupava 10% de todo o dinheiro que passava pela mão dele, e assim ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. Isso é uma passagem bíblica, né, gente? O que eu quero dizer para vocês é: comece, faça uma reserva, pague-se primeiro, tenha condições de fazer isso para você ter realmente um futuro muito melhor. E uma vida muito melhor, porque todos nós merecemos uma vida com prosperidade. É ou não é? Uma vida tranquila, para a gente dormir bem, estar com as pessoas que a gente ama da melhor forma possível, tudo isso é muito poderoso e muito importante. Bom, eu sou a Lu de Souza, eu sou fundadora do Moeda de Troca. E as meninas aí, eu tenho algumas do Moeda de Troca aqui. O Moeda de Troca é um dos 40 maiores hubs de empreendedorismo feminino do Brasil hoje. A gente foi mapeado e reconhecido pela Pequenas Empresas Grandes Negócios. É o maior de Minas de empreendedorismo feminino. E nós somos um hub, uma comunidade, um ecossistema que apoia a jornada da mulher empreendedora. Quando eu tive a ideia do Moeda de Troca, 5 mulheres acreditaram em mim. Em maio de 2019. Hoje são 30 mil mulheres. 30 mil. Lembra que eu falei que a grande virtude que a gente tem chamou acreditar? Quando eu comecei, ninguém acreditava. Nem minha irmã falou: Lu, não mexe com isso aí não, que você vai perder tempo. Eu falei: vou mexer sim. Vou mexer sim e não vou desistir. São 30 mil. Somos hoje a maior rede de apoio ao empreendedorismo feminino de Minas Gerais. Sou idealizadora do Ricas, onde eu falo de finanças para as mulheres de um jeito diferente, que já está na sua 6ª edição. Mentora de mulheres com foco em empreendedorismo, negócios e finanças. Faço palestras, já fiz quase 500 palestras e produtora rural. Hoje eu faço mentoria, trabalho com mulheres, negócios e finanças para empresas como Sebrae, a Bayer, Agrobayer, Rede Mulher Empreendedora, o Grupo Nuvini, Unimed, Mafra, Itaú, Sky e várias outras. Onde eu falo de negócios, de dinheiro, ensino a mulher a melhorar o negócio dela e a cuidar do dinheiro dela para o negócio dela ficar cada vez melhor. É isso, gente. Só para deixar aqui para vocês no final, que eu estou sem ele. Isso aqui são minhas redes sociais, @Lu de Souza, @Clube Moeda de Troca, o nosso site, clubemoedadetroca.com.br. Para você que é mulher e gosta de negócio, e eu vi que aqui tem muitas, conecta-se com a gente. Temos um grupo específico do Moeda aqui em Uberaba. E eu só tenho que agradecer a Débora, ao pastor Eduardo, a cada uma de vocês, né, homens e mulheres que ficaram aqui até o final, para a gente poder falar um pouco desse assunto, que é importante, é necessário, faz a diferença na nossa vida, e quanto mais a gente souber sobre ele, mais a gente melhora toda a nossa história. Muito obrigado.